mais do que necessário, imprescindível que as escolas elas tenham um processo de renovação e também um processo de amadurecimento quanto à necessidade. Hoje vivemos uma crise de aprendizagem muito grande na educação básica. É bom e ruim. Bom porque em casa a gente tem como perguntar para os pais para ajudar, e ruim porque é difícil de compreender as atividades. Tem algumas questões, né, que é um pouco difícil para mim. Aí às vezes eu tenho que esperar ele terminar com o celular para poder fazer a minha. As dificuldades no acesso aos meios tecnológicos. Como levar a educação de qualidade em meio ao isolamento social que a pandemia nos trouxe. A necessidade de se reinventar. Novas rotinas, adaptações e o recurso de aulas televisivas que ajudaram a ampliar o alcance do conteúdo. Ao longo dos episódios, você conheceu um pouco do projeto Ligados, uma iniciativa pioneira da Rede Municipal de Ensino em São José de Ribamar. Os investimentos e a aposta na remodelagem do aprendizado para as próximas gerações. Toda educação ela passa um processo de ressignificação e como a gente precisa, em ciclos cada vez mais curtos, reaprender e com a vasta oportunidades de conhecimentos democratizados para as pessoas acessarem, o professor passa a ter um papel de mediador desse conhecimento, né? Ele continua sendo um líder na sala de aula, inspirando os alunos e as famílias no processo de engajamento com a educação, mas como esse conhecimento está disponível e aberto para as pessoas, aquele modelo de sala de aula tradicional, onde o professor era o detentor do conhecimento único e exclusivo, isso muda para um papel de liderança e de mediação, onde os alunos vão poder adquirir conhecimentos e novas metodologias, as famosas metodologias ativas, onde você pode fazer uma aula invertida, onde o aluno busca o conhecimento e traz para a sala de aula, sob a mediação do professor, o entendimento e a discussão sobre aquele conhecimento, muda a lógica como a gente lida com a forma de ensinar e aprender. É claro que os desafios ainda existem. Na própria pandemia, as escolas e as pessoas passaram a acessar recursos tecnológicos já disponíveis, que é o ensino remoto à distância, mas você via muitas vezes o próprio modelo de sala de aula tradicional ainda existir dentro daquela interação. Então a própria cultura de como interagir com a tecnologia, ela está passando por um período de transição. O ano de 2020 nos mostrou como faz falta a conversa olho no olho. Tivemos que nos reinventar e aprender a aprender novas formas de ensinar. Hoje estamos em movimento de retorno para as escolas. Algumas voltaram 100% com o ensino presencial, outras em sistema de rodízio. Ouço com frequência, não vejo a hora de tudo voltar a ser como antes. Eu penso, meu Deus, para quê? Espero que quando a pandemia passar, nós possamos retornar para a escola com tudo aquilo que nós aprendemos. Voltar para repetir práticas que não se mostravam exitosas, para quê? Tanto conteúdo aprendido, tanta coisa que a gente viveu e ainda está processando para conseguir melhorar a nossa prática. Alguém poderia me perguntar, Rafael, qual seria, na sua perspectiva, o modelo de ensino híbrido que podemos adotar com os alunos nesse retorno? Se eu focar na questão do ensino híbrido, vejo nesse momento que o modelo mais adotado será o modelo de rotação. Ou rotação por estações ou sala de aula invertida. Ensino híbrido não é ensino fora da escola presencial. É preciso ressignificar o espaço escolar para que esse local seja mais um espaço de aprendizagem. A falta de acesso à internet está entre os principais desafios da educação durante a pandemia. Um levantamento do Unicef mostrou que quase metade das escolas da rede municipal relatou que os alunos tiveram muita dificuldade nesse acesso para a realização de aulas remotas. Por isso, foi preciso agir com rapidez. Para isso, as escolas tiveram que pensar em soluções para que esse aluno pudesse ter continuidade nos estudos. E uma das estratégias foi a busca ativa escolar, onde estudantes que nem o Leomar passaram a receber todo o suporte em casa com a entrega de apostilas.
principal dificuldade e o nosso objetivo maior no começo da pandemia principalmente era não deixar o aluno distante da educação, né? Então, muito além dos conteúdos, né, de preocupação de avaliações, a preocupação principal tanto da Secretaria de Educação quanto das escolas, no caso da José Gregório Butão, que eu sou gestora, era a gente não deixar os alunos distantes da escola, né, não presencialmente, mas distantes do ensino e da educação. No começo, o caso do Leomar, né, não é um caso isolado, né? Infelizmente a gente tem alguns casos na escola de alunos que não possuem internet nem celular, às vezes também não têm condições de assistir às aulas televisionadas. Então, nós no começo fizemos uma entrega a domicílio, né? O nosso funcionário, nosso chefe de cozinha, que é da comunidade há muito tempo, ele se disponibilizou para entregar para esses alunos. Alguns alunos também da educação especial, foi nosso foco também, né? Pela dificuldade que a gente sabe que tem, muitas das vezes quem cuida é só uma pessoa que não tem condições de sair de casa, porque tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos outros filhos, do aluno com deficiência, né? Então, o nosso primeiro momento foi levar para esses alunos que não tinham informação do WhatsApp e também para os alunos da educação especial. Então, no caso do Leomar, ele não tem energia em casa, né? Então, a única forma que ele tinha de fazer, não sair de perto da escola, né? Não sair do ensino, de dentro do ensino, foi através das rotinas impressas. Então, ele é um aluno exemplar, apesar das dificuldades que ele passa, né? Como outros alunos também, nós temos o Ailton também, que passa por muita dificuldade com a morte do pai do ano passado, bem no começo da pandemia. Eles vão na escola semanalmente, segunda-feira, pegam a apostila, né, no caso dos alunos dos anos finais, levam para casa e respondem e devolvem no final da semana. O resultado desse esforço da gestora é que o garoto está entre os 11 selecionados para a próxima etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática, por ter uma das notas mais altas. Assim que nem a gestora, muitos professores tiveram iniciativa própria para não deixar o aluno sem acesso à educação. A Úrsula, professora de língua inglesa no Liceu Ribamarense, montou um mini estúdio em casa. São 13 turmas e mais de 400 alunos que continuaram recebendo assistência direta da teacher, mesmo no período mais crítico da pandemia. Good morning, hello and how are you? Early in the morning, I say good morning. Every day, I go to school. I meet my friends. And we all say, hello. How are you? As minhas videoaulas, elas são de 5 minutos. Toda semana eu gravo um conteúdo para eles de 5 minutos de conteúdo, 5 minutos de atividade. Por quê? Eu tive que me reinventar nesse sentido. Eu não poderia dar uma aula de 50 minutos como é comum em sala de aula presencial. Então, eu preciso ser mais prática, fazer uma aula mais simples para que eles consigam entender em poucos minutos. Tirem as dúvidas comigo no WhatsApp. Eu tenho hoje canal no YouTube que eu posto essas aulas para eles terem acesso. No WhatsApp eu coloco dicas também no status. Então, assim, eu tentei de várias formas fazer com que o conteúdo fosse ministrado, não perdido, e que eles conseguissem aprender. Eu tenho 2 exemplos, tenho vários, mas eu vou citar só esses 2, né? De 2 alunas que foram premiadas em escolas de inglês. Uma por um campeonato que eu realizei e a outra porque realmente ela se inscreveu diretamente na escola de inglês e conseguiu ganhar a bolsa de estudos. Então elas ganharam bolsas de estudos de língua inglesa em 2 melhores escolas do Brasil, né? De cursos de inglês. Então, assim, eu fico muito orgulhosa porque mesmo em tempos de pandemia, elas conseguiram ultrapassar limites. Não só elas, muitos outros meus alunos, né? Eu tiro pelas atividades que eu recebo. Então, é muito gratificante. Um caminho sem volta. As tecnologias digitais vieram para ficar. O projeto Ligados, que no começo foi um grande desafio, hoje marca a transição dessa nova fase e no quanto o professor evoluiu.
Então, a adaptação não foi nada fácil, né? O maior prazer do professor é estar em sala de aula, é a gente chegar numa sala, recitar um poema quando você vai dar aula de leitura, é levar contextos de conversa mesmo, de comunicação, para conversar com os alunos, para eles perceberem as classes gramaticais. Mas aí, como a gente teve esse momento da pandemia, tudo isso teve que ser adaptado. Nesse momento, a tecnologia foi muito importante e aí o professor, a gente precisou se qualificar para utilizar essas ferramentas tecnológicas para promover a aprendizagem realmente do nosso aluno, que é o foco do nosso trabalho. A gente tem um trabalho de preparar esse conteúdo, por quê? Porque quando você pega o conteúdo, em matemática eles sempre são complexos. Então nós temos que transformar essa complexidade em uma forma mais fácil. E a gente tem que estudar, tem aulas que a gente faz ela várias vezes, porque a gente percebe que não está tendo entendimento para que o aluno possa absorver esse conteúdo. E a gente tem esse trabalhão de fazer, não é fácil, tá? Muito diferente de uma sala de aula, porque você não vai ter o aluno próximo de você, você vai ter somente ele de forma imaginária. Então esse aluno, esse conteúdo, ele tem que ser muito bem preparado, muito sintetizado, para poder você passar a mensagem verdadeira, a mensagem positiva, que é buscar esse aprendizado com esse aluno. A satisfação é muito grande porque nós não olhamos só para aquele aluno que tem a internet, né? Então o olhar do Ligados ele foi muito mais além. Ele foi para aquele aluno que não tem condições de ter uma internet, ou o pai ter um celular e vai para o trabalho e só volta à noite, mas nós observamos que muitos têm a televisão, então o recurso da televisão ele foi muito significativo para isso. Então meu coração se enche de alegria por saber que lá na casa deles eles estão recebendo um material de qualidade. Hoje eles são reconhecidos pela importância no processo de aprendizagem. Professores que têm ajudado a construir novos caminhos na educação e que inspiram outros colegas. São amigos, são guerreiros, são lutadores que estão se reinventando, pessoas que buscam formação, né? Cada aparelho, cada meio tecnológico que vai surgindo, o professor vai tentando se adaptar. O exemplo que eles deixam é exemplo de superação. Exemplos de vida. Que data querida! Dia 15 de outubro, única e festiva para homenagear ao mestre incansável que ensina e não para, com um dom tão afável de transmitir e explicar. Parabéns ao educador, desde o jardim de infância. Você faz parte da nossa história e estará sempre na lembrança, pois cada profissional de hoje teve um professor no passado e é com muito orgulho que agora é homenageado. Sintam-se todos representados. A palavra de ordem é gratidão. Um grande abraço, professores, e um singelo aperto de mãos.